Olá, muito bem-vindos à nossa primeira live nesse formato novo. Vou contar qual que é esse formato. A gente agora resolveu fazer um bate-papo bem objetivo, bem direto ao ponto. Sabemos que hoje as pessoas têm pouco tempo e querem muita informação em pouco tempo. E aí teve esse insight de a gente fazer um bate-papo de perguntas e respostas em 2 minutos. E para estrear esse bate-papo, ninguém melhor do que um parceiro meu, um amigo, que é um grande vendedor, empresário, Rafael Ney. Ele vai estrear esse quadro aqui comigo, desses 2 minutos de bate-papo, e a gente vai falar um pouco sobre o mercado de vendas de automóveis, né, que é o mercado no qual ele é especialista. Então, Rafa, seja bem-vindo. Obrigada aí por ter aceitado esse convite, esse desafio de responder em 2 minutos. Vamos ver como é que vai ser isso, né? É quase um debate mesmo político, né? Tudo bem, Paula? Obrigado Tudo aí. bem? Obrigado pelo desafio, pela oportunidade, pelas palavras. Eu que estou honrado em estar aí contigo. É isso, né? Eu estou, na verdade, desde 2001, então vamos para 22 anos aí vendendo carro, num Uma vida. ramo, um ramo bastante, acho que manchado por muita coisa não ok que já fizeram, mas eu acho que esse mercado está transformando por pessoas como você, que vem treinando aí, que vem lapidando as pessoas boas que existem, né? E, bom, você que tem uma baita de uma experiência como trainer, em vendas, né, também, o que você acha desse mercado em específico? Rafa, eu vou responder sua pergunta contando uma história bem rápida e breve aí, levando em consideração meus 2 minutos. Vamos lá. Mas olha só, eu não sou especialista em comprar carros, né? Não, nunca, eu sempre deleguei essa função. Mas aí, em determinado momento, um pouco antes da pandemia, falei, olha, quero trocar de carro, deixa eu ver que carro que eu quero. Ah, olhei ali um Civic. Não sei por que que eu cismei com o Civic e, de acordo com o dinheiro que eu tinha, dava para comprar um Civic uns 3 anos, era 2020, eu queria comprar um Civic 2017. E aí, o que que eu fiz? Como eu não sou especialista em comprar carros, eu tenho aquele mindset da concessionária. Então, eu preciso ir para a concessionária porque eu acredito que é mais confiável, que eu não vou ser enrolada por um vendedor de carros. Olha só, também, você falou, né? Esse mercado é, de certa forma, manchado e a gente tem esse preconceito. E o que que eu fiz? Saí em 5 concessionárias ali da região onde eu morava e entrei e falava assim: Oi, você tem um Civic 2017, 16, 18? Por incrível que pareça, todos os vendedores, eles falavam assim: Não, os usados que eu tenho estão aqui no pátio. Fique à vontade. Ninguém me fez uma pergunta perguntando por que que eu queria um Civic, qual que é o tamanho da minha família, qual que é o meu trabalho. Ninguém me fez uma pergunta. Eu frustrada, né? A minha última opção era a Honda. Cheguei na Honda, foi o único que pegou meu telefone, nunca me ligou. Voltei para casa, não resolvi o problema do carro. Na semana seguinte, fui dar um treinamento com o pessoal, um distribuidor da Roche, em São Paulo, e frustrada, comentei: olha, não, gente, aconteceu isso, ninguém fez uma pergunta para mim, e paramos para um coffee break. Naquela ocasião do coffee break, um dos representantes me chamou e falou assim: Paula, deixa eu te falar, eu tenho aqui uma X35, é uma SUV, não tem nada a ver. Mas me conta um pouco mais. E aí fez algumas perguntas para mim, resumo da história. Naquele coffee break, eu saí para fazer um test drive, comprei o carro no coffee break. Quando eu voltei, falei, gente, olha só como essa questão de perguntas funciona. Acabei de comprar o carro, né? Acabei de contar a história e acabei de comprar o carro. Resumo, né, dessa história toda, eu acredito que o mercado ainda não se adaptou a essa nova questão do conhecer o cliente, entender o cliente, e, então eu acho que isso é uma dificuldade. Eu não sei se você compartilha, o que que você acha que tem de dificuldade para o vendedor de automóvel, Rafa? Você que tem contato com os caras. Na verdade, obrigado pela sua resposta, foi bem interessante mesmo, porque você vê, estava com a faca e o queijo na mão a loja e não foi capaz de fazer a pergunta certa e realizar a venda, né? Tanto é que você estava tão frustrada que você comprou um carro que não era o que você queria, mas atendeu a sua necessidade. Muito legal. Eu acho que, na verdade, assim, o que eu sempre falo, né? O vendedor, ele tem que ter orgulho daquilo que ele faz.
Então, a primeira coisa é o cara falar, pô, não é que se eu não der certo, eu vou ser vendedor. Não, cara, vai ser e veste a camisa e dá o seu melhor. Então, a gente tem N exemplos em N casos que você vê que o cara tem muito êxito. Eu acho que nessa questão do carro em específico, o cara ele tem que desmistificar um pouco de ser esse cara malandro, esse cara que quer dar o golpe, que o carro é da senhorinha, que nunca passou de terceira marcha, que só andava em dia de sol, tal. Eu acho que ele tem que ser um cara muito transparente, muito profissional. Ele precisa mudar o mercado. Não é mais aquele mercado do cara bom de lábia. Isso daí não existe mais, entendeu? Porque hoje você vai comprar, você tem 1000 informações na internet, você tem 1000 informações onde quer que você vá. Então o cara tem que ser diferenciado, porque o produto, bem dizer, é sempre o mesmo. Agora ele tem que ter a habilidade de atender realmente a sua necessidade. Então, as perguntas certas, na hora certa, ouvir o cliente, tudo isso daí tem que fazer, né? E eu percebo isso, quem tem feito isso com maestria tem se destacado muito. Então eu vejo que às vezes o cara não precisa ter um currículo com carros, mas ele tem que ter uma boa habilidade com vendas. É isso, total. E assim, Eu anotei mais uma aqui, agora é minha uhum, vez, espera aí que eu vou... uhum. O que você acha que deve ser feito para mudar tudo isso? Porque assim, você teve a experiência negativa, teoricamente, e você vislumbra talvez um cenário ideal. E como que é para chegar nesse cenário ideal? Cara, eu acho que assim, o vendedor de carro ele tem que entender que como os processos de vendas e compras mudaram muito nos últimos anos, como você está dizendo, agora você tem que saber perguntar mais, você tem que entender o cliente, você tem que se conectar. O cara tem que estudar. Não adianta mais o cara achar, porque esses caras dessa história que eu contei, não eram caras assim, pelo menos aparentemente, que estavam iniciando o trabalho. Então, os caras já estão há tanto tempo no mercado que eles falam assim: ah, já sei como é que faz venda, já sei como é que é vender, comprar carro e tudo mais. Mas o consumidor mudou por todas essas questões que você falou, né? Pela quantidade de informação que tem na internet. A gente já vai muito qualificado para uma compra. A gente já pega muita informação. Não depende mais do vendedor a informação. A informação já existe, ela já está na rede. O que depende do vendedor é a capacidade de conexão, de fazer perguntas e coisas que a maior parte deles não fazem. Ou melhor, a maior parte deles nem sabe que precisa fazer. Exato. Então, eu acredito muito nisso, que o vendedor de carro, é assim como todos os outros de todos os mercados, ele precisa dar 2, 3 passos atrás, precisa entender como é que está agora o consumidor. Não é o mercado ele conhece, ele entende carro, ele entende de, de várias coisas relacionadas ao produto, não é isso. Mas é entender um pouco mais como é que funciona agora a conexão. E tem várias técnicas para isso. Então, o que eu acho que deve ser feito para mudar isso é capacitar, treinar, afiar o machado, né? Adoro falar isso. Sim, Acho que afiar o machado faz todo sentido para esses caras se atualizarem, que com certeza os caras vão vender, nem sei se mais, mas melhor, né? E eu concordo. acho que o grande ponto é esse, é vender melhor. Bom, mas o que que eu Boa. queria agora, já que a gente está indo para a parte final, eu queria, e estamos falando de carros, desse mercado todo aí de automóveis, você como é um cara experiente nesse mercado, Rafa, qual que seria assim uma mensagem que você deixaria para esses profissionais de vendas para melhorar os resultados com relação às vendas deles? O que que você deixaria? O que que você falaria para esses caras? Concordo com tudo que você falou. Eu acho que a pessoa tem que se capacitar. Não dá para o cara achar que a vida vai fazer ele melhor e se ele não fizer nada, ele vai ter resultados piores, né? Porque o Uhum, mercado está em transformação constantemente, né? Então, essa questão da capacitação, sem dúvida, eu acho que a pessoa, se realmente sair desse padrão de mercado, do cara boqueiro, do cara oportunista, do cara que não fala a verdade, então isso tem que ser muito de frente, você ser verdadeiro, falar a verdade, e eu sempre falo que todo carro tem o seu dono. Então, assim, se o carro tem uma quilometragem acima, você não pode pedir um preço acima. Então, você só tem que equalizar essa situação. Então, é a pessoa conhecer o produto que ela tem, conhecer o cliente que ela tem e conectar os dois. É só isso. É muito fácil. uhum, Eu não vejo nenhum uhum. problema com relação a isso. Mas quem não fala a verdade ou quem tenta forçar uma situação, não realiza a venda. E a venda tem que ser um negócio positivo para os dois lados, né? Então, eu acho que capacitar, ouvir, realizar
e insistir, porque assim, mercados que nem a pandemia para nós foi muito, muito bom. Agora a gente está vendo um pós-pandemia que já está sofrendo um pouco, mas ainda assim está ok. Então eu acho que é surfar a onda que tem que surfar e entender também quando o mar fica um pouco mais calmo, você também tem que manter isso daí, enfim. É ter uma base boa que vai dar certo. Show. Tá bom? Gente, eu acho que assim, resumo dessa história, né, de tudo que nós falamos, vender é sobre ajudar, vender é sobre se conectar. E isso que é venda atualmente, independe se você vende um carro, independe do que você vende, você tem que entender que o foco no cliente é muito mais importante do que o foco do produto em si. E esse é um novo momento, né? Como eu e o Rafa aqui estamos falando, não foi a gente que colocou isso, não foi a gente que inventou, o momento é esse. Então, quanto mais você se conectar, quanto mais você perguntar, quanto mais você souber do cliente e ficar curioso de verdade, querer ajudar o cara de verdade, mais você vai vender. A grande Total. verdade é essa. É isso. E só, isso daí já foi, porque a gente já passou desse tempo aí, mas só pegando esse gancho que Uhum, você falou, quando eu lembro que uma vez uma cliente, ela era gerente da minha conta do Banco do Brasil, era cliente minha, eu já tinha vendido o carro para ela, e ela queria comprar um C3 na época 0 km. Eu tentei vender um carro usado para ela. Eu perdi a venda do usado e do zero. tá vendo? Porque ela queria o zero e eu não soube, eu tentei forçar ela a comprar o. É, Então, assim, tudo é a experiência. Então, você tem que é. aceitar e também aprender com os erros, né? Tá Faz vendo? E é parte. Isso exatamente aí. isso, porque às vezes quando você está muito focado no seu produto e não está focado no cliente, Exato. você, ou às vezes até você consegue uma venda, mas você consegue uma só venda e não consegue vender mais para aquele cliente, né? O que é uma pena, porque você é um cara que tem clientes de muitos anos, né, Rafa? Sim, sim, Você sim, sim. vende muitas vezes para um mesmo cliente, né? É E recorrente, esse é. é recorrência. E essa é a grande sacada, né, dos bons vendedores, né? Ter essa recorrência. Então, muito legal você ter contado isso daí. Eu acho que foi top, eu Foi adorei esse ótimo. bate-papo rápido que a gente teve aqui. Eu acho que teve vários insights para quem é do mercado de vendas de carros, para quem é do mercado de vendas geral. Eu acho que valeu demais. Eu aprendi um monte aqui nesses poucos minutos. Obrigada aí por Eu que compartilhar com a agradeço. gente. E é isso aí, gente. Se você gostou, se fez sentido para você esse bate-papo rápido, coloca aqui nos comentários que você curtiu. Se você quer mais, eu trago mais convidados aqui. Coloca quais áreas e quais nichos que você quer saber mais dentro desse bate-papo de 2 minutos. E vamos que vamos. Estamos aqui para ajudar todos a vender mais. É isso aí, Rafa, obrigado. obrigada. Um Até beijo, mais. obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.